no São Paulo, a informação é de que vem uma proposta da Rússia pelo meio atacante Matheus Alves. Tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação importante. O São Paulo deve receber nos próximos dias proposta oficial do CSKA da Rússia por Matheus Alves. Você vai lembrar que na semana passada contei para vocês que o São Paulo imaginava que o primeiro jogador a ser vendido entre os atletas da base seria justamente o Matheus Alves, pelo fato dele ser representado por Juliano Bertolucci, o empresário brasileiro com mais portas abertas no mercado europeu. Pois bem, ainda não há oferta oficial, mas o CSKA sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros fixos, ou 64 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus atrelados a metas. Isso aumentaria a oferta em mais 32 milhões de reais, quase 100 milhões pelo meio atacante. Dá para dizer que seus números foram confirmados, a tendência é que o São Paulo aceite e o Matheus Alves se despeça do tricolor na metade da temporada, tendo jogado muito pouco pelo time de cima. O São Paulo passa por enormes problemas financeiros e precisa desesperadamente de dinheiro. Essa grana ajudaria demais. Matheus Alves, que é meio atacante, renovou recentemente seu contrato até 2028 e vem deixando boa impressão. Hora de falar se existe alguma verdade na possibilidade de Evangelos Marinakis, o magnata grego que negocia a parceria com a base do São Paulo, colocar na metade do ano no elenco profissional do tricolor o atacante paraguaio Ramon Sosa, jogador que pertence ao Nottingham Forest e foi especulado nos últimos dias como alvo do Palmeiras e do Flamengo. Essa possibilidade foi aventada nas últimas horas nas redes sociais e na mídia tricolor. Setoristas que cobrem o São Paulo aventam a chance de o São Paulo, com a ajuda do Marinakis, ganhar um reforço importante. Só para você entender, Ramon Sosa havia sido comprado pelo Nottingham Forest na temporada passada por 12 milhões de euros, junto ao Tajeres. Hoje ele está avaliado em 13 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, fui checar para saber se o São Paulo discute qualquer possibilidade de parceria com o Marinakis em relação a repatriar atletas que não vão tão bem no Nottingham Forest. A tendência é que o Forest empreste ou negocie em definitivo Ramon Sosa. A resposta para essa pergunta é de que sim, o São Paulo pode ser um porto seguro para atletas que não performam bem no Nottingham Forest. Mas, especificamente em relação a Ramon Sosa, nunca discutiu-se o nome desse atleta. E o São Paulo não se vê capaz de fazer qualquer movimento que não seja com a ajuda do magnata grego. 12, 13, 14 milhões de euros, e isso está completamente fora da realidade do São Paulo. Tenho contado para vocês dia após dia sobre as enormes dificuldades tricolores do ponto de vista financeiro e a necessidade de cortar gastos, diminuir folha salarial e não investir especialmente essa fortuna em euros. Então, você, torcedor são paulino que se animou com a chance de Ramon Sosa virar reforço do São Paulo para metade da temporada, a chance é mínima, para não dizer zero. Nunca, em momento algum, São Paulo e Marinakis trataram especificamente sobre esse jogador, e essa resposta me foi dada por uma pessoa do São Paulo que está na linha de frente nas tratativas com o magnata grego. Negociações para parceria na base do São Paulo estão em estágio avançado. As questões burocráticas é que demandam mais tempo e a tendência é que o contrato seja assinado até a metade do ano. Só para completar sobre o Sosa, temporada atual de 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, jogou pouco, só 519 minutos, desde que se mudou para o Nottingham Forest. E você está animado com os reforços do São Paulo? Já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Moisés Lima perguntando se Ramon Sosa pode chegar ao São Paulo. Ramon Sosa é um atacante paraguaio que foi à Inglaterra e não conseguiu jogar. Chegaram a especular que ele pode virar reforço do Palmeiras, também falaram de Flamengo. A verdade é que ele tem sido especulado em muitos clubes, mas ninguém até agora conseguiu levar essa história adiante. E também não estou botando muita fé de que possa haver acordo não, tá? O Nottingham Forest até deve emprestar o Ramon Sosa, mas ou tentar negociá-lo, mas talvez para clubes da Europa. O São Paulo hoje não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Cola, boa noite. Cheguei agora. Quais as novas do São Paulo, meu truta? Cara, eu tenho chamado a atenção para a dificuldade do São Paulo na renovação do contrato do Alan Franco. Vocês chegaram a me perguntar nessa semana se tinha alguma novidade, eu mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol e ela disse, estamos trabalhando. Hora de falar sobre Marcos Antônio, o volante quer ficar no São Paulo. Atleta que pertence a Lazio, virou titular absoluto do tricolor diante da ausência do Pablo Maia. Contrato de empréstimo se encerra na metade do ano.
Se o Marcos Antônio disputar 50% das partidas, com pelo menos 45 minutos em campo, São Paulo é obrigado a comprá-lo por 25 milhões de reais. E o Tricolor já deixou bem claro que não tem essa grana para fazer o investimento, mas conta com a ajuda do jogador para convencer a Lazio para prorrogar esse contrato de empréstimo. Importante contar que o Marcos Antônio, pelo bom momento, também tem sido especulado e sugerido para outros clubes brasileiros, mas ele prefere continuar no São Paulo e tem feito enorme esforço para que Tricolor e Lazio consigam se entender. Só para completar em relação ao São Paulo, Tricolor que vai muito bem sob o comando de Zubeldia. Contei para vocês que a especulação vinda da Espanha de que Belletti poderia assumir o São Paulo em caso de tropeços do Zubeldia está completamente descartada pelos dirigentes são paulinos. O Sousa chegaria por empréstimo caso o negócio com o Marinacci fechasse com a base tricolor. O Bahia está renegociando a compra do Rodrigo Nestor. Moisés, dificilmente o Nestor vai bater a meta estipulada, tá? Ele precisaria jogar 25 partidas por pelo menos mais de 45 minutos. E ele virou o reservão lá no time do Rogério Ceni, tá? Vou até buscar informação para ver se tem alguma renegociação. Sobre essa do Marinacci, primeiro precisa fechar o Marinacci, né? E depois houve um investimento relativamente alto na contratação do Sousa. O Nottingham Forest o comprou por 12 milhões de euros do Tadjeres. Deixa eu até aqui ver, vou printar a tua mensagem e vou mandar para uma pessoa do São Paulo, que é quem toca essa negociação com o Marinacci de forma direta. Deixa eu ver se já se falou de jogador, se isso tem algum fundo de verdade. Quer ver, ó? Esse aqui. Boa noite. O senhor vai bem? Isso aqui é verdade? O Moisés Lima queria saber se o Sousa pode chegar emprestado no São Paulo caso o Marinacci feche com a base tricolor. E aí ele perguntou, e o Bahia está renegociando a compra do Rodrigo Nestor? Aí eu falei, isso aqui é verdade? E ele falou, nenhuma das duas coisas são verdades, tá? Então descartemos as duas possibilidades, tá, Moisés? Boa noite, Nicola. Como é que tá a negociação de renovação do Lucas Ferreira com o São Paulo Ed Gamer? Eu esperava que essa coisa fosse acontecer mais rápido. Cheguei a contar para vocês que o Alexandre Matos entrou em contato com os representantes do Lucas Ferreira para demonstrar a intenção de pagar a multa, 40 milhões de reais. O Cruzeiro só pode efetuar esse pagamento se tiver a concordância do jogador. E o Ferreira pediu para que o Cruzeiro esperasse, porque antes ele queria discutir a renovação do contrato com o São Paulo. O São Paulo aceita dar um aumento para o Lucas Ferreira, mas o acordo ainda não está fechado. E olha que essa história já tem quase 2 semanas, tá? Não consegui entender se a questão é financeira. Imagino que sim, né? Quase sempre é a parte da grana que acaba por causar dificuldades. Mas não está fechada a renovação de contrato. Existe uma expectativa grande de que o acordo aconteça, até porque o Lucas Ferreira quer continuar jogando no São Paulo, super identificado com o clube, tem uma história dentro do São Paulo, e somente agora está tendo a chance de atuar como titular, né, no time principal. Mas acredito na renovação, mas ela está mais demorada do que eu imaginava. Se eu perguntando se há alguma proposta por garotos do São Paulo, Lucas, o Lucas Ferreira, seu xará, tem uma conversa com o Cruzeiro, mas o staff do Lucas disse que vai dar prioridade para a renovação no São Paulo. Também chegaram a falar de proposta do Bayer Leverkusen pelo Lucas Ferreira, não é verdade. Especularam que o Rian Francisco está na mira do Lyon, o empresário dele garantiu que não. Para completar, o Alves não tem proposta, mas o São Paulo imagina que ele vai ser o primeiro a ser negociado, exatamente porque o Alves é representado pelo Bertolucci. E o Bertolucci tem portas abertas nos principais clubes do mundo. Severino Costa faz uma lembrança importante, eu não tinha me atentado a isso. Que alívio para nós, São Paulinos, que o Fernando Diniz foi anunciado no Vasco. Faça o que quiser, pode levar o Belmonte também. Severino, a sua linha de raciocínio faz muito sentido. O São Paulo queria contar com o Fernando Diniz e só não o contratou porque a repercussão do torcedor do São Paulo durante o Campeonato Paulista foi muito negativa. Deixa eu até contar um bastidor. Tava rolando o Paulistão, o Zubeldia mal, crise no time, falta de resultado e tal, e uma pessoa do São Paulo me procurou para falar, Nicola, Juliano Bertolucci e Júlio Casares estão almoçando nesse momento, era uma sexta-feira. Falei, como é que é? Bertolucci e Casares estão almoçando. Eu falei, mas qual que é o motivo do almoço? Fernando Diniz. Eu falei, como assim? O Belmonte não quer mais o Zubeldia, entende que o trabalho do argentino não vai evoluir, e dentro do São Paulo existe uma sensação de que o Diniz daria conta do recado. Os caras vão segurar o Zubeldia até o fim do Campeonato Paulista e vão anunciar o
o Diniz para o Campeonato Brasileiro, a menos que o São Paulo seja campeão paulista. Beleza. Eu falei, bom, eu vou publicar essa história. A pessoa falou, pode publicar. Dito e feito, publiquei do almoço do Bertolucci com o Júlio Casares, da negociação, depois contei que as coisas tinham avançado, o Bertolucci e o Diniz concordaram com a proposta do São Paulo, com a possibilidade de volta dele ao Morumbi, mas a repercussão entre torcedores não é que ela foi ruim, ela foi extremamente ruim. Até quem era contra o Zubeldia acabou pedindo para que o Zubeldia ficasse para que o Diniz não fosse contratado. E aí o Bertolucci, o Casares, o Belmonte e companhia precisaram dar alguns passinhos para trás e desistiram da contratação. Mas aí até contei, né? Quando o Dorival Júnior fechou com o Corinthians, uma pessoa do São Paulo, essa mesma pessoa que tinha me contado sobre o almoço, falou, Nicola, o São Paulo não desistiu do Diniz. Se mais para frente, por algum motivo, o Zubeldia caiu, os caras vão tentar o Diniz de novo. Agora, com o Diniz empregado, essa possibilidade não existe, tá? Thiago Vita quer saber se existe alguma chance de o Luciano ir para o Vasco. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem alguma especulação desse tipo, a primeira coisa que vocês precisam pesquisar é quantos jogos esse cara já tem no Campeonato Brasileiro. Luciano, por exemplo, tem 6. Isso significa que se o Luciano entrar em campo na próxima partida do São Paulo contra o Palmeiras, na Arena Barueri, o Luciano alcança o 7º jogo. E aí fica impossível de ele se mudar para outro clube brasileiro. Ninguém vai contratar um jogador que não possa ser utilizado no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que tem mais jogos. Quer ver? Eu vou até usar esse mesmo exemplo para pesquisar sobre Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, que são 2 jogadores que são alvo do Cruzeiro. Luiz Araújo tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo mais uma vez, já fica impossibilitado de ser negociado, tá? Vou ver o Matheus Gonçalves aqui do Flamengo. Esse deve ter um pouco menos de jogos, né? Então talvez tenha até um pouquinho mais de folga. O Matheus tem só 2 jogos, 4 minutos em campo. Esse daria para negociar. Juninho Capixaba, cheguei a contar para vocês sobre o Juninho, a dificuldade dele, a vontade dele de sair do Red Bull, teve propostas de 4 clubes brasileiros. Juninho já tem 7 jogos, esse não sai mais. Matheus Fernandes, jogador do Red Bull que interessa ao Atlético Mineiro, jogador pedido pelo Cuca. O Matheus tem 5 partidas no Brasileiro, pode fazer só mais um jogo, senão ficará impossibilitado de atuar. Deixa eu ver o Wallace do Cruzeiro, que não deve ficar, deve ser utilizado como moeda de troca. O Wallace tem, nesse momento, 4 jogos no Brasileirão, pode fazer mais 2. Deixa eu ver a situação do William, também do Cruzeiro, outro que vai ser usado de moeda de troca pela Raposa na metade do ano. O William tem 3 partidas no Campeonato Brasileiro, pode jogar mais 3. Para completar, deixa eu ver jogadores que estão sendo especulados. Deixa eu ver o Diego Pituca. Diego Pituca, 32 anos, jogador do Santos. 6 partidas no Brasileiro. Talvez por isso ele não tenha entrado no jogo contra o Grêmio, né? Ficou no banco de reservas. Se o Pituca fizer mais um jogo pelo Santos, entrar qualquer minuto, ele deixa de estar disponível para atuar por outro clube brasileiro. A regra é assim, se você tem 6 partidas, até 6 partidas você pode defender outro clube. A partir de 7 você fica indisponível. O PH, o Paulo 10, né? Zagueiro Bernardo no São Paulo, goleiro Jean no México. Quem é o Bernardo? É aquele filho do Bernardão, Paulo? Se você puder me mandar mensagem para explicar sobre isso. E qual goleiro Jean? Se for o Jean que já jogou no São Paulo e hoje está no Cerro Porteño, eu tinha mandado mensagem para o Jean, tem um brasileiro que jogou com ele lá no Cerro, daí me mandou o telefone do Jean, mandei mensagem, o Jean ignorou. A verdade é que o Jean está no Cerro Porteño, mas não tem sido utilizado, tá? E eu não consigo falar com ele, não tem respondido, enfim. É o direito do cara também, né? Com a falta de um volante, o Luan poderia ser usado. Jonathan, quando o São Paulo reintegra o Luan para o time principal, ele não reintegra para usá-lo. E aí eu vou ser bem claro com você, o São Paulo só reintegrou o Luan com medo de que ele entrasse na justiça e o São Paulo fosse condenado a uma indenização milionária. Só que desde que foi reintegrado, o Luan passou a se entregar demais, ele perdeu 7 quilos e, segundo os relatos, tem conseguido treinar bem. Até por isso, diante de alguma emergência, pode ganhar alguma oportunidade. Não está claro que vai ser usado, não é que ele passou a fazer parte dos planos do Zubeldia, mas diante de tantos problemas, numa dessa pode pintar alguma coisa, tá bom? Fabiano Teles quer saber se o Belletti vem mesmo para ser técnico do São Paulo. É o Bininho de Ubá. Bininho, o jornal Marca da Espanha, não, foi o jornal Esporte da Espanha,
afirmou que o Belletti vai ser o próximo técnico do São Paulo, assim que o tricolor optar pela demissão do Zubeldia. Isso pode acontecer em algum momento, segundo a apuração deles, o Belletti seria a bola da vez. Fui checar com o pessoal do São Paulo, os caras desmentiram por completo, falou que isso foi uma baita cavação. O Belletti nem fez bom trabalho enquanto técnico do Sub-20 do São Paulo, embora tenha um reconhecido bom trabalho no Barcelona. Ele foi conseguiu a tríplice coroa no Barcelona Sub-19 nessa temporada. Ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Copa do Rei e ganhou também a Champions da categoria Sub-19, tá? Vitória por 4-1 contra o Trabzonspor na final. O adversário do Barcelona, do Belletti, na final do Mundial vai ser o Flamengo. Mas o São Paulo assegura que não há absolutamente nada. Bola, e o nosso tricolor vai trazer algo. Alguém vai trazer alguém? E algo sobre Pituca sem gaguejar. Marcião, vamos lá. Setoristas do Santos, vou até citar um Fabiano Fará, que é meu parceiro de R7. Fabiano Fará contou que existe a possibilidade de o Pituca ser negociado com o São Paulo numa troca. Pituca perdeu espaço no Santos, jogador de salário alto, não consegue performar como antes, e o Santos está cogitando colocá-lo como moeda de troca. Como o São Paulo lá atrás tentou a contratação do Pituca, só para lembrar, o Pituca jogava no Japão e assinou um pré-contrato para jogar no Santos. Quando acabou o contrato dele no Japão e ele veio para o Santos havia sido rebaixado. E o Peixe pediu para que ele reduzisse o salário em 50%. Foi nesse interim que o São Paulo apareceu e falou, em vez de ir para o Santos, fecha com a gente. E o Pituca fez valer a palavra dele e foi jogar a Série B com o Santos, mesmo com metade do salário que ele havia combinado. Diante desse interesse antigo do São Paulo, surgiu a especulação de que ele poderia ir para o São Paulo agora. Mandei mensagem ontem para uma fonte são paulina e a pessoa garantiu que a chance é 0 de o Pituca virar reforço do São Paulo, nome que nem vem sendo debatido internamente, tá bom? Só para a gente explicar um pouquinho do contexto de como é que andam as coisas. Qual você acha que o São Paulo tem que cair para a Série B para voltar às glórias? Não, Samuel. Eu acho que o São Paulo, como vários clubes de futebol no Brasil, precisa virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para profissionalizar de vez tudo aquilo que precisa ser profissional. E tem outro ponto importante, todo clube que vira SAF tem uma série de benefícios no pagamento das dívidas. Estava até lendo, o Vasco, que é SAF, estava trabalhando com a possibilidade de pagar um percentual mínimo das dívidas para os seus credores. Acho até que passa-se do ponto, né? Porque quem tem dinheiro a receber conta com essa grana e mereceu para receber essa grana. Isso eu falo do Vasco, mas falo de qualquer outro clube. Estou usando como linhas gerais, né? Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais a receber de um clube de futebol no Brasil, a partir da SAF, cria-se um mecanismo que os caras te oferecem 10% e você tem que aceitar e receber em vários anos. Acho demais isso. Mas, enfim, é uma possibilidade que o São Paulo poderia se beneficiar. Assim como eu acho que o Corinthians também precisa virar SAF, o Santos precisa virar SAF e por aí vai. Tá, então, né, família, ficamos com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do São Paulo. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações, pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui e dá aquela moral pra gente aí, valeu, rapaziada. A gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.